quando a gente entende que o dinheiro é energia, e a própria equação do Einstein, né, E igual a mc², vai trazer uma equivalência entre a energia e a massa sendo intercambiáveis, a gente entende que energia e matéria é a mesma coisa, só que elas estão em estados de densidade diferente. Então, dinheiro é energia e manifestação. Quando a gente entende isso, nós aprendemos algo muito importante, que é: o dinheiro é uma história. A energia em manifestação é poder. Poder é o quê? Poder de agir. É poder de manifestar quem tu és. Lembra? Quer descobrir o caráter da pessoa? Dá dinheiro para ela mostrar quem que ela é de verdade. Para ver se ela vai realmente ser uma pessoa íntegra. E é isso que eu falo quando eu digo que muitos merecem, mas poucos têm permissão de ter realmente a prosperidade. Porque se tivesse, sairia do eixo, sairia da sua rota, deixaria de ser íntegro, se perderia no meio dessa confusão toda. Então, a gente precisa aprender, e esse é um dos grandes códigos da prosperidade, a integrar o material com o espiritual ou energético. É aprender a integrar o poder de manifestação do dinheiro com os teus atos espirituais, com aquilo que você considera como as suas grandes virtudes. Pois é apenas integrando essas duas polaridades que você vai conseguir abrir este processo. Quem que nos ensina isso na Bíblia? Salomão. Esse é um dos códigos de Salomão. Pensa comigo, Salomão era o homem mais rico e próspero de todos os tempos. Ok? Ele foi o mais rico. Por que ele ganhou essa dádiva? Porque quando Deus apareceu para ele, lá no mito bíblico, ele pediu sabedoria e entendimento para julgar o seu povo. Então ele pediu Chokmah e Binah, que são os princípios do quê? Da nossa árvore da vida, nossa Etz Chaim, né? Então aqui nós temos a árvore da vida, Chokmah é sabedoria, Binah é entendimento, ok? E dentro dessa visão cabalística, nós vamos compreender que ele pediu algo elevado, ele pediu aquilo que estava acima para receber o abaixo. Então esse código cabalístico, ele nos mostra a questão de buscar o acima para receber o abaixo. Quando nós buscamos, assim como Salomão, Deus, nós recebemos a riqueza. E qual é a prova disso em Salomão? É a construção do templo. Salomão constrói o templo de Jerusalém com muito ouro, muita prata, muitas riquezas de todas as nações, e ele tem todas as iguarias ali no templo. O que isso nos mostra? Que ele edificou com riqueza material o templo espiritual. Ok? Então isso quer dizer que Deus se assenta na nossa vida material e Ele quer que a gente tenha essa sabedoria para justamente ter o assentamento, né, dessa vida material com o espiritual em integridade. Então, na própria ideia salomônica, nós já temos isso. O que mais? Qual história mais a gente pode entender biblicamente que a pessoa recebeu riqueza quando ela respeitou algo maior, quando ela respeitou o divino? Vocês sabem a história do José, filho de Jacó? José, filho de Jacó, ele foi exilado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele foi vendido como um escravo para o Egito ainda, que era a terra, vamos dizer, que escravizava os hebreus, né? Então ele passou por maus bocados. E ele trabalhou lá e ele tinha um dom, que era interpretar os sonhos. Esse era o dom, esse era o propósito de José. E ele, vamos dizer assim, ficou famoso, né? Eu não vou contar o mito inteiro aqui agora, mas resumidamente, ele foi preso porque a mulher de um grande
hierárquico ali, de um cara importante do Egito, a mulher dele seduziu o José e ele não quis ficar com ela, ele teve integridade, ele manteve suas virtudes, né? Porque ele não quis. Então ele negou ela e ela, num ato de rancor, foi lá, falou pro marido que ele foi atrás dela e, consequentemente, ele foi preso. Então ele foi preso e dentro da prisão ele lia sonhos e tudo mais, e uma época o faraó teve um sonho, que ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E quando ele teve esse sonho, o faraó do Egito, os grandes sábios, né, os sumos sacerdotes do templo, eles não souberam interpretar o sonho. E o faraó ficou sabendo que tinha um escravo preso lá que sabia interpretar sonhos muito bem. Então ele chamou, né, o José interpretou que o Egito ia ter 7 anos de abundância e 7 anos de seca, aonde na seca ou na falta de recursos eles iriam prosperar porque, no caso, eles iriam emprestar para as outras nações, né? Seria algo assim que se eles se prevenissem, né, os 7 anos de seca, que ia ser para todo mundo, eles poderiam prosperar. E o faraó viu que era verdade esse sonho. Ele viu que realmente este era um sonho verdadeiro. E o faraó colocou José como governador do Egito, o segundo mais importante logo abaixo do faraó. Veja que, por ele seguir suas virtudes, por ele seguir o seu propósito, os seus dons que Deus deu para ele conseguiu ganhar um cargo de confiança, mesmo tendo sido vendido pela sua própria família. Qual outro sinal de que José não se corrompeu, mesmo tendo muitas posses, muito poder, muito dinheiro? Um bom tempo depois, né, os 7 anos se passaram e estava tendo a escassez em todo o Oriente Médio, vamos botar assim, e aí a sua família, Jacó e seus filhos, foram para o Egito buscar refúgio. E lá no Egito, José acolheu aqueles que haviam vendido ele como escravo. Então veja que ele manteve as suas virtudes, ele manteve a sua honra, a sua integridade. E isso é algo louvável diante de Deus. Isso é algo que é muito valioso. Então, eu te pergunto agora, qual é o teu senso, a tua bússola moral? O que te mantém em integridade? Você sabe? Porque se você não sabe isso, você não tem um caminho definido. É importantíssimo nós termos uma bússola de virtudes morais. É por isso que é uma das primeiras coisas que eu ensino dentro, por exemplo, do nosso curso do Caminho da Ascensão. E eu não vou aqui vender curso para vocês, não. Não se preocupe. Nem está à venda, tá bom? Nem tem como vocês entrarem ainda. Mas é importante que vocês saibam as suas virtudes. É importante que vocês tenham esta lealdade não com os outros, mas consigo. Porque você precisa de lealdade com o teu coração. O que você acredita. Se você busca pelo amor, então busque pelo amor e não pelo prazer de um orgasmo. Se você busca por segurança financeira, por liberdade, como muitos me falaram aqui no começo da live, então busque a liberdade e não um acúmulo de posses que vão te fazer ficar preso em um local, por exemplo. Veja que é diferente. Aquilo que tu buscas determina as bênçãos que vêm até você. Anota isso. Aquilo que tu buscas determina as bênçãos que chegam até você. Tem uma outra passagem também, agora não vou me lembrar qual é a parte bíblica, mas Elisha, né, fala muito sobre isso, e ele vai, o profeta, né, Elisha, e ele vai nos trazer algo que é um rio, por exemplo, um fluxo do óleo que sai, né, de um local específico, e aí a mulher que está lá, ela vai botando vasos, e ela vai enchendo os vasos constantemente, e o negócio não para daquele óleo precioso, até que eles não têm mais vasos e alguém fala, nós não temos mais vasos. Aí o fluxo para. O que isso nos mostra?
Isso nos mostra justamente o fluxo de abundância que Deus nos dá conforme nós temos vasos para encher. Qual é a lição aqui? Essa é uma lição importante. Muitos querem dinheiro, muitos querem mais prosperidade, né? Eu quero mais riquezas, eu quero mais dinheiro, mas qual é o tamanho do seu vaso? Porque se você tem uma padaria, por exemplo, você tem um limite. Esse é um vaso econômico, né? Um vaso de empreendedorismo que tem um limite. Então Deus pode estar te dando todos os clientes que você pode aguentar naquele teu limite do teu vaso. Se você quer mais, você precisa abrir uma franquia de padarias, então, outro estabelecimento. Ou, sei lá, sabe, gourmetizar talvez mais, ir para um posicionamento um pouco mais luxuoso para conseguir arrecadar mais recursos com o mesmo esforço. Se você presta serviço, você é um tatuador e você tem 2 tatuagens por dia, mas 2 tatuagens longas, eu queria mais riquezas. Você precisa ou aumentar o seu valor, se qualificar melhor, ou entregar uma experiência maior, ou abrir um estúdio maior com mais pessoas trabalhando para você, porque esse é o tamanho do teu vaso. Então veja que às vezes a gente pensa em negócios, né? A gente pensa no que nós fazemos e nós queremos mais, mas o nosso vaso é desse tamanho. Como é que a gente vai querer mais? Você está numa empresa, num cargo que você já está há anos ali e você tem um limite salarial e você quer mais, mas você está trocando o teu tempo por aquela função específica e aquela empresa nem tem uma projeção de carreira. Então como você quer mais se o teu vaso é limitado? Veja que o tamanho do teu vaso delimita o tamanho da tua bênção. Tá bom? Então, você precisa de mais vasos. E você precisa se arriscar para ter mais vasos. Você precisa tomar o risco necessário de fazer um investimento, de fazer justamente um investimento de tempo, de dinheiro, de recursos, de você ter, vamos dizer assim, culhões, né, para seguir em determinada função para expandir esses teus vasos. Porque senão, meu caro buscador, minha cara buscadora, não tem como Deus te dar mais, porque você nem sustenta mais. E outra, você precisa dos princípios. Uma das coisas que os judeus ensinam para as crianças é princípios, desde cedo, tá bom? Então, uma outra coisa que é muito importante, uma outra coisa que é extremamente importante, e isso é para a vida. Trabalho não é sobre dinheiro. Se você trabalha para ganhar dinheiro, você não está pegando a big picture do trabalho. Você não está pegando a grande ideia, né, a macrovisão de trabalhar. Para que a gente trabalha, gente? A gente trabalha para ter possibilidades de ter interação com outros seres humanos. A gente trabalha para criar vínculo com pessoas que têm os mesmos interesses com o nosso propósito. Então, se você trabalha com o seu propósito, você logo vai conhecer pessoas que estão na mesma vibração que você. Essa é uma das grandes funções do trabalho.